Oi, pessoal! Meu nome é Vitória Lins, eu sou psicóloga e eu fui convidada pelo Tubo de Insight para participar desse evento. Esse evento maravilhoso, né? O Home Office dentro do jogo. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a saúde mental no home office. Desde o ano passado, né, desde que começou todo esse período da pandemia, fora todas as atribulações que ele trouxe, ele também trouxe uma mudança muito significativa, que é exatamente sobre a mudança trabalhista, mudança educacional, onde a gente passou a desempenhar uma boa parte das nossas funções dentro da nossa casa. E a gente precisou se adaptar a essa nova realidade. Então, o primeiro pontinho para a gente falar aqui na nossa conversa é exatamente sobre essas principais mudanças em que os profissionais, os estagiários, os trabalhadores tiveram que se adaptar nesse home office durante o período da pandemia que a gente ainda está vivendo. Eu acho que um dos grandes desafios é a questão da rotina. Como é difícil as mudanças na nossa vida, né? Como a gente encara de formas diferentes essa mudança. Mas a rotina, conseguir estabelecer, ser produtivo, atender às demandas que a empresa exige, bater metas, isso foi algo muito difícil. Até porque muitos de nós, a gente não tinha experiência nenhuma com vários instrumentos que dependiam da internet, de programas, de aplicativos. A gente teve que aprender num tempo muito curto para dar conta de tudo isso. Como consequência, minha gente, a gente tem um probleminha também muito importante e como ele não sangra, é muito difícil a gente identificar. A questão quando afeta a nossa saúde mental. Por que eu digo que não sangra? A saúde mental, quando chega numa emergência, por exemplo, não vai receber uma fitinha vermelha, mas a gente sangra de outra forma. Porque com tanta mudança, aumentou significativamente, principalmente no consultório, a quantidade de pessoas se queixando de ansiedade, de medo, de pânico, de fobia, de frustração nesse processo. E eu digo uma coisa a vocês, é muito importante a gente reconhecer os nossos limites. Porque o que aconteceu, gente? Não quer dizer que ninguém tinha problemas de cunho psicológico antes do período da pandemia. Na verdade, a gente tinha. Só que a gente tinha uma rotina muito atribulada. A gente sempre teve muitas atividades. A gente sempre estava envolvido em eventos, encontrando amigos, familiares. E de repente, o que era esses canos de escape, eles desapareceram da nossa vida. Eles se transformaram para ser algo muito virtual, frio, distante. E isso serviu como um gatilho para muita gente. Então, eu já escutei várias vezes assim, a pandemia me deixou ansioso. A pandemia fez com que eu tivesse crise de pânico. A pandemia em si, ela não causou essa sintomatologia na gente, ela acentuou algo que a gente já tinha, mas as nossas demandas faziam com que a gente conseguisse manejar isso de forma diferente. Lidar com essa rotina do home office, lidar com as demandas trabalhistas que o home office colocou pra gente, serviu para gatilho para muita gente, de forma em que a gente teve um crescente aumento, né, na clínica de receber as pessoas com essa queixa inicial falando da pandemia. Outro ponto muito importante no home office que a gente precisa destacar é exatamente os seus pontos positivos e negativos. Porque a gente falando dessa forma, parece que o home office só tem pontos negativos, né? Toda a questão de demanda. Mas ele também traz pontos muito positivos. Várias áreas, elas cresceram de forma enorme nesse período de 1 ano e meio, incluindo a minha, a área da psicologia. O atendimento clínico online, ele já existia, ele é legalizado, mas por conta da pandemia, ele é muito mais procurado atualmente. E isso também aconteceu em várias outras áreas. Um ponto positivo, gente, de trabalhar em home office é a questão da flexibilidade. Uma coisa que atrapalha muito a nossa rotina é o transporte, é o trânsito.
Então, quando a gente está trabalhando de casa, a gente ganha tempo, porque a gente não precisa fazer esse deslocamento. Então, isso é um ponto muito positivo. E quando a gente está ganhando tempo, a gente consegue desempenhar outras atividades que na nossa rotina antes não era possível. Principalmente agora, nesse período da pandemia, onde as coisas estão acontecendo até de forma mais suave. No começo foi muito difícil, foi muito pavoroso, então a gente tinha muita dificuldade de manter uma rotina, mas é muito importante para quem continua trabalhando em home office, manter uma rotina de autocuidado. Não é que você precisa ter todos os dias 2, 3, 4 horas para você se cuidar. Autocuidado não é só eu ir num salão de beleza, eu ir numa barbearia, mas eu conseguir tomar um banho demorado, eu conseguir ter uma boa conversa com alguém que mora na minha casa, ou seja, mesmo até online, né? Com algum amigo que está mais distante. É aquele momento que a gente sente prazer em ter, seja lendo um livro, escutando uma música. E essa questão da flexibilidade, ela faz com que a gente tenha um ganho de tempo, até pra gente dormir mais um pouquinho, né? Por conta do horário de trabalho, não tem deslocamento. Outra vantagem desse home office é a questão da gente conseguir aprender. Perceberam? Principalmente quem é estudante, quem é estagiário, quem é profissional atuante. Para a gente desempenhar a nossa função em casa, a gente precisou aprender algumas ferramentas novas. A gente teve que se desafiar, sair de uma zona de conforto que muitas vezes era um desconfortável para a gente conseguir dar conta do que estava sendo proposto. Então, às vezes, mesmo numa situação desfavorável que a gente julga ser, a gente é movido para uma mudança positiva. E isso também tem acontecido e vale a pena a gente falar desse ponto positivo. Também tem muito a ver com a nossa demanda pessoal. A gente conseguir fazer outras coisas que não era possível. Só que junto a isso a gente tem um desafio muito importante. Por quê? Como a gente está em casa, a gente tem uma mania de ficar mais à vontade. Tem gente que estava trabalhando de pijama, eu escutei isso muito. Teve gente que acordava 10 minutinhos antes de começar. E isso não é bom para uma rotina trabalhista. Até para nossa organização mental, é muito importante que a gente consiga manter uma rotina, um horário para acordar, um horário para as nossas refeições, uma pausa no nosso horário de trabalho, porque ele também é muito só quando a gente está em casa trabalhando, para que a gente possa se desconectar um pouquinho daquela rotina de trabalho, daquela quantidade de atividades que a gente tem para fazer e a gente poder dar uma descansada, um lanche, um cafezinho, ver uma besteirinha lá nas redes sociais e depois a gente volta e se reconecta com aquilo que a gente precisa dar conta no trabalho. Então, todo esse processo de adaptação, ele é lento, ele é devagar, ele traz dor. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, mas com uma boa organização, um bom planejamento, separando um lugarzinho reservado na nossa casa para a gente trabalhar, tudo isso pode promover saúde mental para a gente. Então, o home office, ele tem seus pontos positivos, ele tem seus pontos negativos, assim como qualquer outro trabalho, inclusive o trabalho presencial. Mas o que a gente precisa estar atento é a necessidade que o corpo da gente tem, que a mente da gente tem, que é extremamente particular e individual. Não existe receita mágica. Eu jamais vou chegar aqui e vou fazer uma listinha de atividades que todo mundo tem que cumprir para se sentir produtivo. Então, principalmente para quem está em processo de estudar ainda, que eu sei também que foi muito difícil essa adaptação a fazer tudo em casa, tudo afastado dos colegas. Eu acho que a dica que é geral, que pode se aplicar a muitas pessoas, é tentar manter uma rotina.
talvez até com os horários pré-estabelecidos, para que as nossas necessidades, tanto trabalhistas, tanto pessoais, tanto emocionais, tudo isso seja suprido nesse período. Então, foi um vídeo curtinho, mas eu queria agradecer a vocês a participação. Qualquer dúvida, me procura lá no Instagram, o meu nome é Vitória Lins, e a gente pode também continuar essa conversa, batendo um papo. Muito obrigada pelo convite e um bom evento a todos!